E eu ainda não tenho um tema para essa mensagem não, mas eu vou achar um tema. Eu sei o que eu tenho que pregar, mas não sei como botar um tema nisso. Ai, ai. Lucas 11, versos 33 a 36 diz assim: ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. São os teus olhos a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente, como a candeia quando te ilumina em plena luz. Irmãos, eu quero falar a partir desse texto, fazendo um paralelo dele com o texto de Mateus, capítulo 6, versos 22 a 23, que é um texto correlato, que vai também falar sobre a parábola da candeia. Nós vamos ler Mateus daqui a pouco. Eu quero começar falando com você a partir da perspectiva de Lucas, da perspicácia de Lucas, para que depois nós possamos compreender o raciocínio que esse autor, por meio da sua narrativa, está nos propondo. Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido. A afirmativa de Jesus aqui está colocando em questão que o objetivo de acender uma candeia é não gerar uma luz exclusivamente dela, mas uma luz que, adequadamente posicionada, se torne em iluminação para todo um ambiente. É por isso que Jesus vai dizer que candeias não são acesas para lugares escondidos e nem para lugares baixos, mas para lugares altos, a fim de que a sua luz resplandeça. As lâmpadas que nós temos aqui estão na posição mais alta. Uma vez acesas, elas são capazes de trazer para nós condições de nos movimentarmos no ambiente sem perigo, sem tropeço. A luz nos permite ver. A luz nos permite ver. A nossa visão é essencialmente interpretação de imagens que os nossos olhos captam quando a luz incide sobre objetos ou pessoas. Se a gente apagasse totalmente a luz desse ambiente, mesmo tendo olhos saudáveis, muito dificilmente nós veríamos coisas aqui. Você já deve ter tido aquele momento em que você entrou num cômodo e tropeçou num objeto, porque você não o estava enxergando em meio à escuridão. Os teus olhos não estavam deficientes, porém, a ausência de luz comprometeu a sua visão. Então, luz e visão são diretamente relacionados. Os nossos olhos têm a capacidade de capturar em células distintas que estão dentro deles espectros diferentes daquilo que a gente chama de luz branca, porque a luz branca tem todas as cores dentro de si. Então é capaz de interpretar amarelo, vermelho e assim sucessivamente. Há pessoas que vão ter uma deficiência na interpretação dessas cores e vão ver o mundo mais tendencioso a esta ou aquela cor. Eu tive um amigo,
ou tenho, né, ele está vivo ainda, que é daltônico. Ah, é verdade, pastor Edu. Vamos falar do pastor Edu. É engraçado conversar com uma pessoa que tem consciência de sua deficiência, porque ela brinca com isso na maioria das vezes. Pastor Edu fez, quando ele falou com a gente sobre o daltonismo dele, a mesma brincadeira que esse amigo fazia. Todas as vezes que eu usava rosa, ele não sabia que tom de rosa era, mas ele sabia que era rosa por causa de um tipo de azul que aquilo mostrava para ele. Então ele falava, nossa, você está lindo de azul, não sei o que lá, e ria. Então ele sabia que aquele tom de azul, por associação, tantas vezes ele havia errado cores, era algum tom de rosa desconhecido. Então os nossos olhos têm essa capacidade de capturar a luz e, a partir da nossa mente, interpretar imagens. Aquilo que você chama, que você denomina no dia a dia, copo, Bíblia, celular, mesa, aparador, né? Você só chama assim porque alguém batizou o que você vê de alguma coisa e transformou a imagem sem sentido em algo específico. Você já teve a experiência de chegar diante de um objeto que você não conhece, ou de uma pessoa desconhecida, e alguém dizer, fulano de tal é o nome dele, ou isso aí chama tal coisa? Quem já passou por isso? Então é possível enxergar e não saber discernir o que se está diante de nós, não saber nomear. Isso é claro para você? É algo que acontece no cotidiano, né? Bom, me impressiona a perspicácia de Lucas no texto, porque Lucas colocou o texto da candeia junto com o texto da lâmpada do corpo. E agora nós vamos começar a entender o que ele quer dizer com isso. Mateus 6, versos 22 ao 23, 22 e 23. Olha só. Mateus 6, 22 e 23. Presta atenção. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Agora veja bem, volte alguns versículos atrás, até o verso 14. Nós estamos naquilo que chamamos de Sermão do Monte, ok? Dá uma passeada com seus olhos no texto e veja quantos outros assuntos Mateus coloca entre o que a gente vai ler agora e o que a gente acabou de ler. O que a gente acabou de ler é a parábola da candeia. E o que a gente vai ler agora é: vós sois a luz do mundo. Então perceba, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Dá para perceber que por mais que tudo esteja dentro do Sermão do Monte, na sequência de Mateus, Jesus falou um assunto e só adiante falou de outro, e Lucas junta tudo como se fosse uma coisa só. Lucas mistura candeia e lâmpada dentro de um mesmo contexto, propondo um raciocínio. Primeiro ele apresenta a figura de alguém acendendo uma lâmpada.
Depois ele coloca a figura de alguém que tem uma lâmpada em si. Lucas primeiro apresenta a figura de alguém que tem a tarefa de acender uma lâmpada. E no mesmo trecho, perícope, ele apresenta alguém que tem uma lâmpada em si, nos olhos. Então, a lâmpada que estava do lado de fora, iluminando o ambiente de uma hora para outra, está dentro. Iluminando o ambiente. Mas aqui é que está a questão. Eu não sei você, eu sou tobó, bobão. Muitas vezes li esse texto e o interpretei da seguinte maneira: cuidado com o que você vê, porque o que você vê influencia como você pensa. O texto não está dizendo que o que você vê influencia o que você pensa. O texto está dizendo que o que você pensa influencia o que você vê. É o contrário. O texto não está dizendo cuidado com o que você olha, vai influenciar como você pensa. O texto está dizendo o que você interpreta do que vê influencia o que você vê. Vou fazer um exercício com você, não se escandalize. Antes de me julgar, só entenda que eu estou ensinando você. O que significa isso aqui? Alguém aqui fala Libras ou se comunica em Libras? Alguém aqui conhece a linguagem brasileira de sinais? Isso aqui significa o quê? Eu te amo. Mas se eu não conheço Libras, este sinal será interpretado a partir do que a minha mente conhece de algo parecido. A primeira coisa que eu quero falar para vocês, dentro dessa perspectiva de Lucas, anote isso: a nossa mente, a nossa consciência influencia como vemos o mundo. A nossa mentalidade, a nossa mente, a nossa consciência influencia como vemos o mundo. Somos seres interpretantes. O exercício que eu acabei de fazer com você aqui mostra isso. Nós o tempo inteiro oramos, olhamos coisas e damos nome a elas. Dizemos o que significa, qual sentido possuem. Mas talvez você nunca parou para pensar que isto que você faz tão automaticamente não foi posto em você por você mesmo. O modo como você vê o mundo é herdado. O modo como você vê o mundo vem de Gênesis capítulo 3. Ultimamente a gente só está com, pelo menos eu, né? Hebreus, Lucas e Gênesis. Nós vamos parar em Hebreus daqui a pouco. O modo como você vê o mundo é herdado. A herança de todo ser humano, sem Cristo, que fique claro, vem de Gênesis capítulo 3. A queda comprometeu a nossa capacidade de interpretar o mundo sob a perspectiva de Deus. Toda a perspectiva interpretativa, toda a visão da vida, o modo como entendemos o mundo, está maculado pelo pecado que entrou em nossos corações por meio de Adão e de Eva. Não existe homem e mulher isentos disso. Todos nós estamos maculados pela destrutiva semente do pecado. O que acontece ao longo do tempo, na verdade, é que essa semente corrompida, ela ganha personificações. Tem o jeito Franco da semente corrompida, tem o jeito Pereira da semente corrompida, tem o jeito, sei lá, o nome da tua família. Tem o jeito ruim da tua família. Mas isso é made in Adão e Eva. As nossas heranças são esse barro poluído
esse balo tóxico sendo moldado, sendo adaptado ao nosso jeito. Mas não se engane, repito, todo homem sem Cristo está sob a influência da consciência da queda. Então esse texto não está falando de olho natural, porque senão ele não valeria para os cegos. Se ele é literal, o cego está isento desse texto. Então o olho aqui não é literalmente olho. Olho é uma figura de consciência. Da mesma forma que visão pode significar sabedoria, inteligência, compreensão. Quer ver um exemplo? Quando você diz que alguém é uma pessoa de visão, está dizendo que ela tem visões literais, mas que ela tem uma capacidade de ver o mundo de forma mais ampla. Então o que na verdade você está falando é que o jeito que ela interpreta a vida é admirável. O modo como ela entende as coisas é admirável. Então o que você chama de visão, na verdade, é consciência. Segundo ponto, a fé é uma consciência. A fé é uma consciência. É uma consciência por meio, gerada através de uma relação. Gente do céu, tem que me amarrar aqui atrás. Eu fico fazendo essas caretas, depois vai ser um monte de figurinha. Eu me arrependo desses movimentos que eu faço. O papai. A fé, é que eu quero ser didático, irmãos. Então eu fico fazendo essas coisas para o negócio entrar. A fé é uma consciência. Uma consciência obtida por meio de uma relação. Lá no Éden, Mateus, Adão e Eva escolheram viver para si de maneira egoísta e não se relacionar com Deus. Então eles geraram uma consciência própria. O cristianismo é uma relação com Jesus, com o Pai, com o Espírito. Isso gera na gente um novo jeito de ver a vida. Então olha só, a fé é uma consciência obtida por uma nova relação. E essa relação, ela só é possível por meio da transformação da nossa natureza. Ninguém se torna por conta própria amigo, filho, chegado de Deus. Essa é uma obra que o próprio Deus faz. Ele é quem acende uma candeia e põe dentro de nós. Aqui é a perspicácia de Lucas, porque para Mateus a candeia acesa é a igreja. Muito bom. Lucas não despreza isso, mas Lucas encaixa uma coisa na outra, tentando dizer: a igreja só é igreja porque uma luz foi acesa em um tipo de gente chamado cristão. A luz que eu irradio é a luz que eu recebi. A luz que eu emano é a luz que me domina. Então agora dá para fazer o casadinho de Lucas com muita perfeição. A parábola da candeia, vós sois a luz do mundo. Porque a luz que foi posta em mim, pastor Josa, é que precisa me dominar. Uma nova consciência, introduzida pela experiência do novo nascimento, que é obra do Espírito. Isso precisa me dominar. Agora perceba, isso é tanto uma experiência quanto um processo. Porque o dia que a luz entra em você, você nasce de novo. Mas você muda de uma hora para outra a forma como vê a vida. Por isso Lucas vai dizer: repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas.
Se, portanto, todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a candeia quando te ilumina em plena luz. Lucas parece sugerir numa imagem em que a luz vai entrando pelos cômodos, sem ter qualquer parte. É como se esse recipiente, onde a luz foi colocada, está sendo penetrado pela luz. Então, terceira coisa, a luz ou a consciência que recebemos penetra o nosso ser. A ação de penetrar, ela tem uma característica de perfurar e cortar. Existe uma barreira que é rompida. É o que acontece quando uma espada entra em alguém. Ela fura e amplia a perfuração por meio da lâmina, do corte, ou do gume, do que chamamos também hoje de fio da espada. Toda faca tem um fio, toda espada tem um fio. Bom churrasqueiro sabe que não se faz churrasco com faca cega. Então você tem que ter uma pedra de afiar para manter sempre o fio, o gume. Quando a faca está afiada no gume certo, dá gosto de fazer churrasco. Você passa aqui, não é não, André? Parece manteiga. Agora a faca cega, meu amigo, nem picanha. Faca cega não corta, faca cega dilacera, só o dedo. Espada afiada corta, não dilacera. Então olha só, a consciência, a luz que é posta pelo Senhor dentro de nós, ela não nos dilacera, ela nos penetra. Ela só dilacera se a superfície se faz resistente. Gui vai lembrar de uma situação em que eu, ele e o profeta Zé quebramos uma faca. Não sei se você vai lembrar, Gui, da cabeça do peixe. A faca era boa? De primeira, cortaria fácil uma carne, mas é a cabeça daquele peixe. A cabeça do peixe era ruim. O que aconteceu com a faca? Quebrou, dilacerou o fio. Lembra que ficou umas moedas assim? Mas nós quebramos ou não quebramos aquela cabeça? Nós dividimos a cabeça, mas dilacerando ela. Dilacerar é diferente de cortar, e esse é um princípio maior de quem faz cirurgia. Bisturi é para fazer incisão, para não precisar lacerar, porque se o tecido lacera, a cicatrização é muito mais demorada, mas a incisão precisa, é mais fácil, a gente usa a expressão cooptar, juntar o tecido. Regular com regular conecta. Dilacerado são muitas pontas que precisam voltar a ser únicas, para depois conectar. Aqui eu quero fazer a primeira aplicação. Toda vez que a consciência do Senhor quer penetrar o nosso ser e nós resistimos, há uma dilaceração em nós. E o processo de reparo da dilaceração é muito mais difícil do que o corte que a palavra faz. Então tem gente que não está arrebentada pela palavra, está arrebentada pela dureza. A palavra não arrebenta ninguém. O que arrebenta eu e você é a dureza.
Então essa palavra me arrebentou pode ser força de expressão, mas se for literal, ela só te arrebentou, porque você está endurecido. Vocês estão comigo? Então beleza, para não ficar só nessas palavras, vamos para Hebreus capítulo 4. Vamos lá, né? Nós não abrimos em Gênesis, mas já lemos, mas tem que abrir Hebreus, é o ritual. Ô irmãos, oxalá, eu só pregue Lucas, Hebreus e Gênesis esse ano. Que maravilha. Hebreus capítulo de número 4. Olha só. Um pouco acima do texto que fala de descanso, verso 7. Nós vamos ler algumas coisas entre o que a gente já leu aqui em outras ocasiões. Hebreus 4:7 diz assim: de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Presta atenção, ouvir a voz no texto é uma possibilidade, endurecer o coração no texto é uma decisão. Hoje, se está falando que Deus pode falar hoje. Endurecer o coração é a decisão que eu tomo diante da possibilidade de Deus falar hoje. Vamos mais adiante um pouco, verso de número 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Essa aqui tem fio dos dois lados, Kérrio. Não é igual faca de churrasqueira, é dos dois. Então ela perfura na ponta e corta nos dois. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Preste atenção. Eu disse para você que dilaceração é resultado da resistência à palavra, mas eu não disse para você que a palavra é dilacerada. Eu usei o exemplo com o Gui da nossa faca para ficar claro para você, mas a palavra é apta para penetrar qualquer superfície. Mas como a superfície fica, depende da interação com a palavra. Penetrar é o que a palavra vai fazer. Resistir é o que você decide ou não fazer. Resistir é o que eu decido ou não fazer. Irmãos, não há ignorância. Não há ignorância que permaneça de pé diante do Deus que escolheu penetrar os homens com a sua luz. O conhecimento do Senhor vai encher toda a terra. Por isso todo homem se tornará indesculpável. Como pode a revelação entrar em um homem e mesmo assim ele ser julgado? Resistência. O que é o juízo? É a dilaceração de alguém que foi penetrado por uma palavra verdadeira, mas permaneceu obstinado no seu erro. Então penetrar não é uma escolha sua. Vai penetrar. Você só não sabe quando. Se hoje. Há sempre o dia para todo ser humano que a palavra o penetra. Você que está aqui nessa noite, que nos visita, se isso começou a te incomodar, não resista, o evangelho precisa transformar você. Você não pode ser cristão por admissão de
de clube de benefícios. Gostei daqui, vou ficando. Não existe isso. Você não se torna cristão porque você quer mudar da religião dos seus pais. Você só se torna cristão porque a palavra penetra em você e você responde: eu me submeto, eu caio de joelhos. Ou aqui não, palavra. Você pode me deixar arrebentado, mas eu não me submeto. Não acredito que precise ser assim. O Espírito a todos convence, mas convencimento não significa que no fim a pessoa dirá sim. Convencimento é trazer clara a realidade sobre quem eu sou. É trazer luz. Ele vem e diz: pecador. E eu respondo: não tanto. Ele vem e diz: condenado. E eu digo: não bebo e não fumo. Ele vem e diz: se arrependa. E eu digo: quem? Mas a voz vem. E sabe o que é mais violento? É que ela reverbera. Ela ecoa. O hoje é eterno. Todo homem condenado carregará dentro de si para sempre a consciência do porquê foi condenado. Vamos continuar lendo o texto? Versículo 13: não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Presta atenção. Isso está afirmando o que eu acabei de falar. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Está falando que quando a palavra penetra, a primeira coisa que ela faz é revelar quem eu sou. Em que estado a palavra me coloca diante de Deus? Vamos continuar lendo. Pelo contrário, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos a quem temos de prestar contas. Irmãos, um homem diante de Deus, quando a palavra o atinge, ele está nu. Você escolhe colocar folhas de figueira ou assumir a nudez. A consciência de Gênesis 3 cobre a nudez com o quê? Folha de figueira. Eu não sou tão ruim assim. Tem gente pior do que eu. Mas eu fui vítima de tal coisa. Eu tenho as minhas dificuldades. Folhas de figueira. Vocês estão comigo? A palavra é apta, é penetrante, é uma espada de dois fios. E nós lemos o texto de Apocalipse antes de eu começar a pregar. O que João viu na boca daquele que estava diante dele? Uma espada afiada de dois gumes. Quem era aquele? Era o Cristo. A palavra que me penetra não é um discurso. A palavra que me penetra é o próprio Deus me convencendo. Quando você está lutando na sua mente contra uma palavra, você está brigando contra uma consciência, a consciência de Deus que quer iluminar o seu ser. Resistir à palavra não é resistir a um discurso, pastora. Resistir à palavra é resistir a uma pessoa. Uma pessoa especialista em penetrar. Vou mais adiante, verso 14. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. É o mesmo verbo grego? Não.
O verbo grego para o que Jesus faz nos céus é uma profundidade de corte mais profunda do que a penetração. Jesus traspassa os céus. Esse é o significado da palavra grega para penetração. Traspassa em que aspecto? Eu quero que você olhe para mim de novo, encenação número 4. A gente vai entrar no ponto 4 daqui a pouco. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano diante da arca para oferecer incenso pelo povo, mas antes de entrar ele tinha que oferecer sacrifícios por si mesmo e sacrifícios pelo povo para não morrer. Lembram disso? Ele entrava, o que acontecia depois? Ele saía. Hebreus vai dizer mais adiante que Jesus é o sumo sacerdote que entra, aqui ele diz, traspassa, então ele acessa todo o ambiente, e o texto vai apresentá-lo sentado à destra de Deus, no mesmo ambiente de sempre. Jesus não sai do Santo dos Santos, Jesus lá permanece. O traspassar fala de um acesso pleno, dado àqueles que ainda estão do lado de cá do véu, obscurecidos por uma consciência caída. Ele está chamando estes, ei, entrem. Como se eu não passo, seja transformado em quem você é. Jesus, como tem uma forma aí, a minha forma, seja transformado a minha forma e entre. Entre, tenha acesso. Por isso o versículo 16 vai dizer, se achega. Eu quero que você entenda, o gesto de entrar pelo caminho de Jesus, de acessar o Santo dos Santos, é um convite, não somente para mudar de lugar, não é para ir para o céu, é para ser introduzido em um novo ambiente, onde uma nova consciência também me penetra. Esse lugar precisa ser acessado cada vez mais. E agora o ponto 4. Você só é transformado por aquilo que você vê. Lembrando que ver não quer dizer com olhar, quer dizer com, mas a sua consciência só é transformada à medida de revelação de Jesus Cristo. Irmãos, há muitos processos que estão parados na vida de pessoas, não é porque elas não estão fugindo do pecado, é porque elas não estão orando. Irmão, não basta desligar o celular para não ver pornografia, você precisa orar. Não basta desligar a TV para não perder tempo, você precisa ler a Bíblia. Rafael, não basta parar de trabalhar, você precisa gastar esse tempo orando entre os seus irmãos, porque santificação, irmãos, não é só deixar a velha consciência, é entrar em uma nova. Esse processo é o que Lucas está chamando de luz entrando por toda parte. E em nome de Jesus, ninguém aqui se sentirá acusado ao longo desta palavra. Deixa a palavra penetrar você. Se isso está trazendo desconforto, o Senhor está falando. Então esse é o dia que se chama hoje. Interaja com a palavra dizendo, amém, Senhor, pode me cortar. Sim, eu quero ser cortado pela sua palavra. Hoje eu não quero que nada podre permaneça dentro de mim, Senhor. Se eu acabar esse sermão chorando, eu acabarei curado. Não tenha medo de interagir com a palavra. A lição de semana passada é sobre isso. É sobre uma receptividade à palavra penetrante. Porque se eu não me abro e endureço, eu serei o quê?
dilacerado. E aí, irmão, sarar um dilacerado dá mais trabalho? Qual é a raiva de todo profissional que mexe com cirurgia? É falar para o paciente, não faz esforço. O paciente volta com um ponto rompido, dilacerado, e fala, mas eu não fiz nada, doutor. Irmão, mas não fez nada, está tudo dilacerado. Geralmente tem um santo dedo duro que diz, fez sim, pegou peso. E aí, irmãos, dá trabalho para cicatrizar. E geralmente aquilo que ficaria bonzinho, fica com marca. Fica uma lembrança ali, em relevo, de que alguém não se submeteu a uma simples instrução. Algumas das marcas que nós carregamos e que influenciam a forma como vemos a vida, não são heranças que recebemos, são marcas que nós geramos pela nossa insubmissão, já na vida cristã. Alguns de nós têm dificuldade de submeter a autoridade, não é porque a autoridade foi déspota ou autoritária, é porque a gente odeia ter que se submeter a conselho. A vida é minha, eu faço o que eu quero. E é o que acontece, de situação em situação endurecida, a gente vai sendo dilacerado. E aí o próximo, lá na frente, que vai nos pastorear, tem que lidar com as nossas marcas e ensinar a gente que as nossas marcas não desautorizam o poder penetrante da palavra. Irmão, o que aconteceu contigo não muda, você precisa se submeter. Se uma instrução foi dada a você, no poder do Espírito, sob a Escritura, em nome de Jesus, seja cortado pela palavra. O que nós estávamos orando hoje ali atrás era que o Espírito trouxesse sobre a nossa mente transformação. Por quê? Porque muitas das situações angustiantes que estamos passando são dilacerações. Presta atenção, não é o processo natural, já é uma extensão de um problema que nós geramos. O tempo de cicatrização daquela incisão feita pela espada de 2 gumes era 7 dias, era 40 dias, é 40 anos porque você dilacerou-se, resistindo ao corte. Irmãos, isso explica muita coisa na nossa vida, porque a gente acha que a pequena instrução não resolverá a absurda dilaceração. Então chegou o dilacerado, e o doutor disse, você vai tomar esse remédio, e não vai mexer aí. Aí ele toma o remédio como ele quer. Resolve, meninas? Não resolve. Ah, não, mas eu tomei, doutor. Tomou como? É o antibiótico, eu tomei um dia sim, 2 dias não. Mas tomei, porque esses remédios não faz mais efeito. Irmãos, o cotidiano revela muito de como nós somos. E eu estou usando as nossas doutoras como exemplo, porque elas vivem isso todo dia. Mas o próprio Espírito também tem remédio a elas. E dando a elas esse entendimento, ele diz, não façam como os pacientes. Na terapêutica, com um acolhido, os passos aparecem no início como, isso aqui eu já fiz em tudo quanto é casa de recuperação, mas a submissão diferente não produz transformação? Já passei em 15 casas e não resolveu minha vida. Não, uma coisa é passar, outra coisa é ser traspassado pela casa. Então tem gente que já passou por muita igreja, mas nunca foi traspassado pela vida da igreja. Eu preciso ser penetrado, eu preciso ser cortado. Então, irmãos, já vimos que ela é apta para cortar,
A palavra é uma pessoa, o verbo, ele é apto para fazer isso. Irmãos, o Espírito não erra no trabalho de convencer. Não se engane, é por isso que todo homem será indesculpável diante de Deus. Só que há homens que ao interagirem com ele estão arrebentados, e há aqueles que foram sarados. Porque Deus resiste o soberbo e dá graça ao humilde. Quem é que ganha uma luta com Deus, mano? Ninguém. E naquele caso a luta era boa. Irmãos, em nome de Jesus nós precisamos deixar situações das nossas vidas que não são mais saudáveis, que nós estejamos lidando ainda com elas. Elas estão atrasando o desenvolvimento de outras áreas. Nós estamos gastando energia demais com as mesmas coisas. Por quê? Porque não nos submetemos a pequenas instruções. Hebreus vai dizer no capítulo 5 que essa galera aqui da dilaceração já devia ser mestre, não era? Por quê? Porque não andava para frente. Tinha que estar ensinando a mesma coisa. Nós precisamos entender que o Senhor deseja que avancemos. E que não é prazer de Deus, pastor Agi, pastor Isaías, que a gente fique se sentindo culpado por aquilo que não é. O desejo do Senhor é que nós nos arrependamos, não que carreguemos culpa. E o arrependimento, irmãos, geralmente é uma das coisas que nós reduzimos a importância, pastor Isaías. Ah, mas então, eu já fiz essa oração tantas vezes e não vai. Hoje, se ouvirdes, não endureçais. Porém, eu disse no ponto 3, que a fé é uma consciência, ou foi o 2? 3? 2? Que a fé é uma consciência. Obrigado. A fé é uma consciência resultante de uma relação. Então aí é que está. De uma nova relação. Esta nova relação, que é uma relação com outro que estava fora, no qual eu fui introduzido, ela cancela as marcas da antiga relação de onde eu vim. E para que isso aconteça, eu preciso ser intencional. Na prática, eu preciso ter os gestos de obediência, mesmo que eu não sinta a mínima vontade. Por quê? Porque as minhas emoções, que poderão amanhã ser usadas como instrumento de direção, estão maculadas pela velha natureza, consciência. E agora tem luz entrando em mim, inclusive nas minhas emoções. E enquanto a luz não ilumina todo o terreno das minhas emoções, eu me submeto ao que já chegou no meu entendimento. Compreendem, irmãos? Então por isso que eu digo a alguns de vocês que não é preciso entender tudo para obedecer. Nós estamos comprometidos com aquilo que já entendemos. Então vamos aos fatos. Eu quero começar uma vida de oração. Quando? Hoje. Porque o amanhã não te pertence. Então se é para obedecer, tem que ser hoje. Ah, mas o que eu preciso fazer não dá para ser hoje. Por exemplo, pedir perdão para o meu patrão. Ok, mas decida hoje pedir perdão. E como você fará isso? Mandando uma mensagem, por exemplo, dizendo: preciso conversar com o Senhor. Porque se você não mandar mensagem amanhã, você vai começar a lutar com esta palavra e vai achar que não é bem assim. Quantos já viveram isso? Levantem a mão. Ufa, irmãos, achei que eu era o sozinho rebelde. E aí qual é a declaração que a gente faz? Deus não fala comigo, como se o hoje nunca acontecesse.
Porque o texto diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais. Eu disse que ouvir é uma possibilidade, mas endurecer é uma decisão. Aí a gente joga a fatura para Deus, mas Ele não fala comigo sobre esse assunto. Não fala? Ou eu faço de desentendido? Porque, irmãos, esse texto, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, aqui é o Rafa falando. Eu estou colocando uma hermenêutica existencialista aqui. Não é que o texto literalmente signifique isso. Eu sou um homem que não conhece amanhã. Eu sou prisioneiro do hoje, irmãos. Servindo a um Deus que não tem nem ontem, nem amanhã, porque é eterno. Todo dia para Deus é hoje. Eu entendo esse texto como sendo: Deus vai falar todo dia, não endureça. Deus não sabe o que é amanhã, Kerry. Ele é eterno. A eternidade é um eterno hoje. Não tem mais amanhã. Na eternidade não tem sol. Não tem noite, dia, amanhã. Não tem. Acabou a marcação. É um eterno hoje. O Deus que fala eternamente está nos inserindo em seu ambiente. Penetra o santo lugar. Que Hebreus vai dizer que não é o tabernáculo terreno, mas é celestial. Então eu entrei em outra era, a era da eternidade, onde todo dia se chama. Então se você nasceu de novo, qual é o dia de hoje? É hoje, irmão. E amanhã? E ontem? Então Deus tem que falar. Mas a verdade é que Ele fala. É a gente quem resiste. Enquete: com quem é sincero? Já aconteceu com você, lá na frente, todo dilacerado, todo cheio de marca, na melhor das hipóteses, você falar: rapaz, hoje eu vejo, Deus falou tanto comigo, eu não percebi. Quem já passou por isso? Obrigado, Jesus, eu não estou sozinho. Irmãos, vou dar um exercício para você, para que essa frase não aconteça de novo. Deus falou tantas vezes comigo, eu não percebi. Percebeu sim, você ignorou. Que na prática a gente não dá voz àquele incômodo que acontece quando a gente quebra o princípio. Olha aqui para mim, já aconteceu de você falar uma besteira, numa conversa, bater aquele aperto no peito e falar: cara, hoje, deu ruim. Aí vira uma bagunça, enfim, os desdobramentos todos, coisa vai ficando cada vez pior. Aquilo que começou com uma frase ganhou conotações maiores. Você está no vulco-vulco e você fala assim: rapaz, como foi que isso aqui começou? É porque a gente tende a se perder em meio às coisas que nos distraem. Mas a grande verdade é que a voz sempre está em atuação. Hebreus começa fazendo uma declaração que corrobora com isso: havendo Deus falado outrora aos pais pelos profetas, agora nos falou pelo Filho. Na prática, o autor está dizendo: se tem um negócio que Deus faz é falar. Com que frequência? Hoje, o tempo inteiro. Então a desculpa de Deus não fala comigo sobre isso não é bem assim. É querer dizer que Ele é o responsável pela dilaceração da minha vida. Irmãos, não sejamos levianos. Isso é chamar Deus de mentiroso. E Deus não se deixa escarnecer. Por que a minha vida não muda? Eu sou prisioneiro disso, nada acontece. Não seja leviano, acontece sim. Mas eu é quem não ouço. Porque essa leviandade, ela é herança da queda, contaminando a nova consciência. A mulher que você me deu, a serpente me enganou, esse irmão aí,
terceirizar a responsabilidade diante da revelação da verdade. Isso é a consciência da queda. É por causa do outro, é por causa de você. Isso é engano, irmãos. Só nos mantém fora do propósito. Quando a palavra nos penetra e nos deixa nus, a nossa postura tem que ser: Senhor, eu sinto vergonha de quem sou, mas obrigado por me expor. A sua graça está me colocando em um lugar de vulnerabilidade. Eu não darei desculpas de folhas de figueira. Eu me arrependo. O que você especificamente quer que seja deixado? É assim que o homem penetrado pela palavra se comporta. É assim que um homem que tem luz nos olhos se comporta. Porque é fácil querer ser luz para os de fora, mas Lucas primeiro me chama a ser luz por dentro. Porque para ser candeia no velador, primeiro eu tenho que deixar essa candeia que foi posta aqui no alto, iluminar tudo para baixo. Ele pôs uma candeia no alto, bem aqui, ó. Romanos capítulo 12 vai dizer: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que 12:2 de Romanos está afirmando? Deixa a luz penetrar, transformar, entrar nos cômodos, mandar as trevas da antiga consciência embora. Paulo escrevendo aos Efésios: ora, eu rogo para que sejais iluminados nos olhos do vosso coração. O que ele está falando? Olhos do vosso entendimento, que entre luz aqui, para que penetre em tudo. Irmãos, uma consciência obscurecida é uma tragédia. Para cooperar não com argumentos, mas com graça. De repente alguns exemplos foram dados e você está pensando: será que o Rafa está me mandando recado? Em nome de Jesus, essa não é a nossa conduta, você sabe disso. Se eu tiver que exortar você, eu vou exortar você no particular. Os exemplos que eu estou dando aqui são exemplos cotidianos que podem acontecer na vida de qualquer um de nós. Não é para ferir ninguém, é para remover as desculpas malignas, travestidas de justificativa, como se eu fosse imune à palavra que me penetra. Não, irmãos. Quando eu ouvi, caí aos seus pés como morto. Eu caí aos seus pés como morto. Ele tinha uma espada afiada na boca. Eu caí aos seus pés como morto. Ele tinha olhos como chamas de fogo. Eu caí aos seus pés como morto. Eu não consegui ficar de pé. E como é típico do caráter dele, exaltar o humilde, eu não li de propósito, mas Apocalipse vai dizer: porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Você não será destruído. Não tenha medo. Não tenha medo.
Irmãos, Deus não se revela para oprimir, para amedrontar, para encher de culpa, para trazer peso. Ele se revela para nos libertar. O verdadeiro amor lança fora o medo. Em nome de Jesus. Essa palavra me arrebentou, essa palavra me fez ficar mal, eu estou péssimo uma semana. Não! Se essa palavra te cortou, você tem que ser transformado em outro homem, em outra mulher. Não tenha medo. Por quê? Porque eu sou o primeiro e o último. Eu sou o mesmo para sempre. Eu sou a garantia. Você caiu como morto, mas agora sobe para cá. Sobe para cá. Sobe para cá, entra mais fundo, no ambiente que te foi aberto, no lugar que foi traspassado. Sobe para cá, eu te mostrarei coisas mais altas. Sobe para cá. Suba, João. Seja renovado em sua esperança, porque aquele que cai diante da espada afiada de joelhos é chamado a entrar mais fundo. Sobe para cá. Está diante de vocês um homem pelado, atrasado, embaraçado nas suas organizações, com dificuldades em questões financeiras, que precisa aprender a gerenciar com sabedoria os seus recursos. Está diante de vocês um homem que peca contra a esposa, peca contra as filhas, mas graças pois a Jesus Cristo, que uma coisa eu tenho perseguido ao longo dos anos, que a minha velocidade a responder a palavra que hoje eu ouço, seja cada vez maior, que eu tenha que lutar cada vez menos. Quando os meus amigos dizem, você é desorganizado, eu quero mais rápido dizer, sim eu sou, não quero mais ser. Você é mentiroso, sim eu sou, como não gostaria de ser? Não tema, não tema, Rafael. Eu tenho insistido em dizer, todas as vezes que os irmãos estão em encontros nas casas, essa palavra me arrebentou. Não diga isso, irmão. Celebre, se ela penetrou você, hoje você ouviu. Se você está sendo penetrado, meu irmão, você sabe que grande gozo é a palavra. O próprio Cristo veio a você, a palavra do Senhor dizendo, sai dessa apatia. Veio a você a palavra do Senhor dizendo, vamos orar. Veio a você a palavra do Senhor dizendo, vamos deixar a avareza. Veio a você a palavra do Senhor dizendo, vamos consertar esta aliança. Veio a você a palavra do Senhor dizendo, vamos deixar a maquiagem. No dia que se chama hoje. Eu quero fazer uma pergunta nessa noite, irmãos. Há alguém aqui que ouviu esta mensagem e quer entregar o seu coração a Jesus Cristo, se convertendo dos seus pecados e reconhecendo como suficiente Salvador? Dê um sinal com a sua mão, eu quero orar por você. Há alguém aqui que quer se converter a Jesus nessa noite? Você pode responder a palavra com liberdade. O apelo é só didática, por favor, fique à vontade, irmãos. Se você quiser se ajoelhar aqui para orar aí no seu lugar, meu irmão, responda a palavra. Há alguém que precisa de ajuda para vir do seu lugar aqui na frente, que está nesse momento envolvido em vergonha? Levante a sua mão, a gente quer ajudar você. Atravessa no Senhor, penetra. Nós não queremos ser dilacerados, nós queremos ser penetrados pela sua palavra. Ela é cortante, ela não é dilacerante.
Aí na sua casa, se ajoelhe, se a palavra está cortando você. Se ajoelhe e responda onde você está. Se agarre aos travesseiros da sua sala, como se estivesse agarrando as pernas do que tem a espada afiada na boca. Caia aos pés dele. Seja consolado pelo amor dele. Espírito Santo, nós nos rendemos à luz, a nova consciência. Nós queremos resplandecer como luzeiros nesse mundo, mas antes, ponha em nós cada vez mais iluminação. Atravessa-nos com a consciência celeste, que é contra a consciência deste mundo. Afeta as nossas sensações, enganadas e enganosas até certo ponto. Até que tudo que há em mim seja seu. Até que não sobre mais nada. Xariabastore cantanabarabaxê. Tudo que há em mim seja Sim, seu. sim. Até que não sobre mais nada de mim. Até que tudo. Irmãos, eu quero ampliar esse apelo que foi feito essa noite. Eu já disse isso aqui a vocês uma vez, eu quero didaticamente repetir. Vocês que estão aqui podem permanecer. Determinada noite eu tive um sonho. E naquele sonho eu vi o meu filho entrando no supermercado, o Vinícius, ali atrás. E ele deixava a bicicleta de maneira desprotegida do lado de fora. E aí eu olhava aquela cena e falei, meu Deus, como esse menino é irresponsável. Como é que ele deixa a bicicleta exposta do lado de fora desse jeito? Então eu fui lá e escondi a bicicleta dele, a fim de dar nele uma lição de que ele tinha que ser mais responsável. Isso no sonho, tá? E aí quando eu acabei de esconder a bicicleta dele, eu me dirigi ao meu carro. E quando eu cheguei ao local onde eu havia deixado o meu carro não estava mais lá. O meu carro tinha sumido. Enquanto eu escondia a bicicleta do meu filho, para chamar ele à responsabilidade, o Senhor no sonho escondeu o meu carro, dizendo que se ele não era responsável, é porque a luz da responsabilidade que chegou à minha mente não havia ainda penetrado o meu ser e refletido isso para o lado de fora, para que ele fosse iluminado também. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou dizendo isso porque hoje, enquanto o Rafa fala, vem ao meu coração que há pessoas aqui, inclusive nós ministros, discipuladores, que enfrentamos com alguns irmãos barreiras há muito tempo, e às vezes até oramos e dizemos assim, Senhor, esse irmão não avança, esse irmão não passa dessa fase, mas é porque nós mesmos ainda não fomos possuídos da autoridade do Senhor, de iluminar o entendimento do nosso irmão, porque nós ainda não fomos cortados por aquilo que impede o nosso irmão de avançar. Nós precisamos parar de insistir com os nossos irmãos e nos submeter ao perfurar da palavra que recebemos hoje, porque uma vez iluminados, seremos agora refletores da luz que um dia foi lançada sobre nós. Há esposas aqui hoje e há esposos aqui hoje que têm lutado com seu cônjuge e não têm conseguido avançar, e têm dito, Senhor, até quando eu vou passar por isso com a minha esposa? Até quando eu vou passar por isso com o meu esposo? Até quando você for revestido de autoridade, que só virá sobre você quando você for cortado de fato, cortada de fato pela palavra.
ele ainda não melhorou, ela ainda não melhorou, o seu filho ainda não melhorou, ele ainda não avançou, porque a luz que foi lançada sobre o seu entendimento ainda não tomou conta da sua vida, ainda não resplandeceu a partir de você para gerar iluminação do lado de fora. O Rafa disse: olha, não adianta querer iluminar para fora se não for iluminado dentro. Não é não querer, não dá, é impossível. Eu não posso enquanto eu não for cortado por essa consciência. Então eu quero convidar você que tem consciência que Deus está te falando hoje. Você está tendo dificuldades com o outro, com a outra, com o filho, com a esposa, com o esposo, com aquele que você discipula, mas é porque você ainda está resistindo a coisas que precisam passar pela sua vida primeiro, para carregar você de autoridade na relação com Ele depois. Sai do seu lugar e vem aqui. Não resista. Não aguarde a dilaceração. Se quebrante. Aleluia. Aleluia. Nós oramos, Senhor, nessa noite, porque nós queremos nos arrepender de repente coisas que estão paradas há algum tempo nas nossas vidas. Alguns dias de hoje já se passaram e nós até nos esquecemos da primeira vez que você nos exortou. E de forma leviana a gente diz que você não fala mais conosco, mas é porque nós nem nos submetemos ao que foi dito em outro tempo. Senhor, esta palavra que você nos trouxe, ela vem nos chamar a uma nova forma de interagir com o que você nos tem falado. Coloca-nos completamente nus. Coloca-nos completamente nus diante de você. Como barro, Senhor, como barro, nós nos colocamos nas suas mãos. Nós sentimos falta do seu toque, Jesus. Nós sentimos falta das suas afeições. Dia após dia, o Senhor tem nos direcionado a esse lugar. E como vaso na mão do oleiro, nós descemos até você, Jesus, Cristo da cruz. Toda impureza, seja queimada agora, seja removida agora. Nós não queremos conhecer a sua divindade, nem o seu poder. Nós não temos, Senhor, saudade disso. Muitos de nós, eu tenho saudade, Senhor, de quando eu me perdia nos seus abraços, de quando nós tínhamos um colo para chorar, ainda que faltasse palavras. Nós nos arrependemos, Senhor, por achar que chegamos em algum lugar. Temos saudade, Senhor, do toque mais singelo,
do olhar mais sincero, Senhor. Senhor, penetra-nos por dentro. Penetra-nos por dentro, meu Senhor. Meu Pai, meu Abba, quantos de nós há muito tempo não chama o Senhor de Pai, não chama o Senhor de Pai, não se achega confiadamente. Nós nos arrependemos, Senhor, porque tratamos a Sua presença com leviandade, Jesus. Nos acostumamos e perdemos o interesse naquilo que é a profundidade do Seu amor. Leva-nos de volta à genuinidade, à pureza, à santidade, ao ambiente de adoração sincero. Nós não queremos que o Senhor faça coisas. Nós não queremos que o Senhor nos dê nada a não ser a Sua presença. Senhor, nós rasgamos as nossas vestes como ministros do Senhor. Aqui hoje nós rasgamos as nossas vestes. Sobre mais nada de como mim, igreja, como igreja nessa cidade, nós rasgamos as nossas vestes. Coloca o Senhor as vestes, limpa o Senhor as vestes, até que o nosso rosto, como um homem, reflita a Sua face, reflita a Sua face. Reflita a Sua face. Dobra-nos, 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 Senhor, dobra-nos. Dobra-nos, Senhor, dobra-nos. Dobra-nos em arrependimento. Dobra-nos, Senhor, em lágrimas. Dobra-nos. Irmãos, o ambiente de profecia nesse momento ele engrossou, está mais denso. E eu queria que neste momento você colocasse desde já em prática aquilo que nós ouvimos nesta palavra, nesse dia. O hoje, o agora. Não deixe para amanhã, para você ouvir a palavra, para ver se você de alguma maneira vai compreender algo. O Espírito Santo está fazendo um chamamento a cada um de nós nesta noite. Em determinado momento eu sinto como que se alguns de nós que estamos aqui já estamos satisfeitos com aquilo que nós já recebemos do Senhor. Alguns de nós já temos muletas teológicas. Alguns de nós já estamos acostumados a dar as mesmas respostas, mas nós não nos aprofundamos nesta revelação de Jesus Cristo que foi pregada nesta noite. E o Espírito Santo está chamando você e eu para nós abrirmos mão das nossas convicções teológicas que até hoje nós, de alguma maneira, pelo nosso estudo nós obtivemos. Mas Ele está nos chamando para abrir mão. A Escritura vai dizer em Oséias, no capítulo 6, versículo 4, ou 4, versículo 6 agora, eu não vou me recordar, mas eu sei que é essa a referência, de que o povo ele estava sendo destruído porque lhe faltava conhecimento. Mas não lhe faltava conhecimento porque Deus não estava falando, mas porque eles estavam rejeitando a palavra.
O conhecimento não estava afetando eles, a luz não estava penetrando o interior deles. Não porque não existia luz, mas porque eles estavam se escondendo com folhas de figueira. E o que o Espírito Santo está querendo de nós nesta noite, já foi falado aqui, e eu quero reiterar, é uma postura diante dele, diante da revelação de Jesus Cristo. O nível de quebrantamento que eu e você temos está diretamente proporcional, diretamente relacionado à revelação de Jesus Cristo que nós temos. Então deixa a sua teologia, deixa a sua reputação nesta noite aqui, no altar, na plataforma, no altar, na presença dele. Deixa aqui hoje. Ele está chamando você para abandonar isso, abandonar os seus vícios teológicos. E esta palavra não diz respeito apenas a esta casa. Esta palavra de hoje diz respeito à nação brasileira, aos ministros, como a profetisa Roberta já orou aqui. Rasgue não apenas as suas vestes, rasgue o seu coração diante dele. Se renda, levante-se do seu lugar, dê um passo nesta noite, saia do marasmo nesta noite, levante-se e sobe para cá, levante-se e sobe para cá, levante-se, levante-se, ouça a voz, levante-se, até que não sobre mais nada de você, até que não sobre mais nada de você. Dê tudo, deixa tudo hoje, deixa tudo hoje. Até que tudo que há em mim seja seu. Sim, sim. Redelelera bababaxê, riadalabassuria decae. Rugirá o leão, rugirá o leão, rugirá o leão. Até que não sobre mais nada de Deixa o leão de dentro de você rugir nesta noite. Deixa rugir, deixa rugir. mais nada de mim. Até que tudo Nós te damos uma resposta. Espírito de sabedoria, espírito de revelação, penetre o nosso interior, penetre o nosso interior. sobre mais nada de mim. Espírito de sabedoria, espírito de revelação, penetre, traspassa-nos, 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 traspassa-nos. Até que não sobre mais nada de mim. Até que tudo que há em mim seja seu. Seja seu. Vamos, declare. Eu quero ser incendiado por ti. Faça dessa canção a sua oração. Não deixo a paixão se esfriar. Não deixo o fogo apagar. Vamos. Ser incendiado por ti. Não deixo a paixão se esfriar.
incendiar, não deixe o fogo apagar. Eu quero ser incendiado por ti, até me consumir, até me consumir, até me consumir. Eu quero queimar por ti, até me consumir, até me consumir, até me consumir. Sim. Quero queimar por Nós ti. queremos queimar por ti até. Sim, Jesus, sim. Não queremos mais ser os mesmos. Não queremos sair daqui da mesma forma. Não podemos sair daqui do mesmo jeito. Até que não haja mais nada de mim. Até que não haja mais nada de nós. Somente de ti. Vem, vem, vem. Vem nos consumir. Vem nos consumir. Até me consumir. Eu quero queimar por ti, até me consumir. Declare. Até me consumir. Declare, até me consumir. Até me consumir. Sim. Eu quero queimar por ti. Vamos. Até me consumir. Vamos, declare. Até me consumir, até me consumir. Eu quero queimar por ti. Pai, nós clamamos para que toda distorção, para que todo engano do coração, para que toda mente corrompida caia por terra agora em nome de Jesus. Que possamos sair daqui transformados de fato pelo que estamos ouvindo. Renova o nosso entendimento, Senhor. Transforma o nosso interior. Que saiam daqui hoje filhos melhores, pais melhores, homens melhores, mulheres melhores, esposa melhores. Que saia daqui nessa noite homens comprometidos contigo, com a tua palavra. Homens que não tem mais nada de si, somente do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que não sejamos mais os mesmos. Que as nossas respostas, a forma de lidar com todas as circunstâncias, sejam elas positivas ou negativas, a partir de agora, seja de acordo com a palavra que está sendo liberada sobre nós. Amém? Podem sentar.